Olá, tudo bem? Você que é seguidor nosso aqui no nosso Insta, rosanelibras.pc, já há algum tempo que nós temos esse momento do Papo Psi e faz alguns dias que a gente não promove nenhuma live nesse sentido, tá? Meus amigos surdos, hoje não vou fazer a interpretação em Libras, tá? Depois eu vou disponibilizar no YouTube, ok? Com a interpretação, certo? E hoje nós teremos aqui no Papo Psi a minha amiga Edna Galvão, do Rio de Janeiro, que é escritora, psicopedagoga, pedagoga, e já ela vai estar aqui conosco. E eu tenho aqui em mãos o livro da Edna, Quanto Bem Me Queres, né, que vai falar da alienação parental. E você que chegou aqui, clica aí no aviãozinho e envia para os seus amigos para vir aqui prestigiar conosco. Eu vou verificar se ela está por aqui. Sejam bem-vindos. Paola, quanto tempo! Seja bem-vinda aqui, tá bom? E hoje nós vamos estar tratando, como eu já disse, sobre a alienação parental. Coloca no aviãozinho e envia para os seus contatos. Vamos aguardar mais um pouquinho. Então, como eu estava falando, né? E por que tive interesse em fazer essa live desse tema? Oh, saudade também, Paola. Você tá muito bonita, viu? Tenho acompanhado você aí no Insta. Saudade, um grande abraço. Dá um abraço na sua mãe também, no Enzo. Obrigada, é um tema incrível, né, Paola? Eu também achei muito legal esse tema, né? A Edna, eu a conheci no curso de formação em psicanálise, e quando ela publicou o livro, ainda este ano, né, na verdade ela publicou 2 livros este ano, e esse tema para mim mexe muito comigo, porque eu sou filha de pais separados, né? E me chamou muita atenção. E aí ela fala da questão da produção da memória afetiva. Vamos ver se ela tá chegando por aqui. Vou enviar. Edna, já enviou o convite? Oh, entrou rapidinho! Olá, Seja tudo bem? bem-vinda, Edna. Obrigada, o prazer é muito grande estar aqui com você, Rosane. Que bom Não tê-la é? aqui, viu? Estava Coisa aqui já boa. falando de você. Ah, é? Que bom. Então, como eu estava dizendo, né, a Edna é escritora, gosta desse tema alienação parental. E, Edna, fala um pouquinho aí de você e já esclarece para o público que chegou aqui essa questão, o que é alienação parental? Talvez para você, para a gente que está falando desse assunto, talvez seja assim simples, mas para quem está chegando aqui, esclarece para a gente aí o que é alienação parental. Com muito prazer. Mas antes eu preciso dizer que eu não sou escritora, eu simplesmente fiz uma dissertação Modesta! que virou livro e fiz uma tese que também virou livro, né? Esse livro aqui é o da tese e esse é o da dissertação. Então, a alienação parental é um problema antigo, muito antigo, todo mundo sabe, né? Do mito da Medeia, inclusive, né? E que recebeu um nome novo, né? A legislação brasileira deu o nome de alienação parental diante de questões de interferência psicológica, né? Quando 2 pais ou um adulto, pode ser uma avó, pode ser um tio, um primo, uma babá, alguém que tem alguma influência sobre a criança e tem a criança sob sua responsabilidade, pode fazer essa interferência, né? Que nada mais é do que falar coisas denegrindo a imagem do pai ou da mãe, ou de alguma pessoa importante para a criança, né? E a imagem dessa pessoa vai ficando manchada, né? Porque com falsas coisas que vão sendo colocadas, ela vai elaborando e ela mesma, às vezes, pode se afastar dessa pessoa por entender que aquilo é verdade.
quando não é. Por isso que chama de falsas memórias, né? Isso é uma coisa, é o afastamento, é tentar afastar, né, a criança do pai ou da mãe ou daquela pessoa que ela ama muito, e assim, por ressentimentos, né? O casal se separou e o ressentimento continua existindo, eles não conseguem elaborar essa questão. E aí a criança que fica no meio, né, servindo de joguete para um lado e para o outro, eles usam a criança como arma para atacar o outro, um ao outro, né? Então é uma interferência psicológica que se dá na cabecinha da criança. É um sofrimento inimaginável, né? Só quem passou é que pode garantir isso, né? Você está sem som, Rosane? Veja agora. Agora saiu. Tá me Agora ouvindo? tá legal. Tá Como legal. que surgiu o interesse, né, de você fazer uma tese, uma pesquisa com esse tema alienação parental? Pois Compartilha com a é. gente. Para falar de alienação, primeiro, como surgiu o interesse por questões de família, eu tenho que falar da minha, né? Eu sempre sofri a ausência do meu pai. E quando eu fui fazer a dissertação de mestrado, a gente sempre se move para um tema que fale profundamente na gente, que tenha um vazio, né, que a gente queira preencher com aquele tema. E aí eu comecei a estudar paternidade, né, que foi o tema da minha dissertação e deu esse livro, né? Foi o objeto do meu livro foi a dissertação. A partir da paternidade, eu comecei a pensar no fazer o doutorado também no tema de família e pensei em alienação parental porque eu comecei o doutorado em 2008 e estava fervilhando essa questão dos divórcios, onde os pais queriam conviver mais com as crianças, né? Então, eles demandaram da sociedade um posicionamento. E o Instituto Brasileiro de Direitos das Famílias foi um dos institutos que, junto com outras organizações de pais e mães separados, fizeram um estudo, talvez uma pesquisa muito ampla, para colocar isso no parlamento, para que o parlamento estudasse, virasse um processo, não é um projeto de lei para depois virar lei. E aí, então, foi que eu foquei nesse assunto. Eu sabia que ia trabalhar com questão de família, mas a alienação parental apareceu a partir do filme do Alan Minas que eu vi, chamado A Morte Inventada, que trata de situações terríveis, terríveis de alienação parental, que os filhos já adultos fazem depoimentos nesse vídeo. Eu assisti esse vídeo, com o próprio Alan Minas mostrando e tudo, e a partir daí eu falei, vai ser por esse caminho que eu vou na tese. E foi por onde eu fui mesmo e que deu esse livro, Quanto Bem Me Queres, cheio de florzinha, que o título não era esse da minha dissertação, era só alienação parental na produção de memória, mas o Quanto Bem Me Queres é que é meu projeto, porque eu acho que toda criança que sofre isso, ela deve se indagar, né? Quanto bem me queres para fazer isso, né? Que isso? Que negócio é esse? Que sofrimento é esse que eu tenho que passar, né? Vocês já brigavam e continuam a brigar depois do divórcio? Então, não adiantou de nada a separação? Além do fato de que, né, Rosane, você sabe, a Françoise Doutor diz, é uma psicanalista francesa infantil, ela diz que os pais, para criança, os pais nunca se separam. Na psique da criança, os pais nunca se separam. Né? E é interessante, né, que mesmo adultos, né, eu ainda compartilhei com você que quem tem os pais separados, o desejo é sempre que eles se unam novamente. Ainda que você seja adulto e que já passou muito tempo, né, quando você encontra um e encontra outro, assim, nossa, eles podiam estar juntos, né? É muito interessante. Eu ouvi uma pessoa de 50... Eu ouvi uma pessoa de 51 anos falar que até hoje não se conforma com a separação dos pais. E a separação aconteceu quando essa pessoa tinha 18 anos. Então, até hoje não se conforma. Porque na psique dela, né, quer dizer, não é só da criança, né? Na psique dos adultos, quer dizer, da criança que existe em cada adulto, a gente sabe disso, né, Rosane?
A criança que Sim. existe em cada adulto pensa exatamente isso. Puxa vida, eles podiam estar juntos. Ou então imagina ainda as cenas deles convivendo, né? Sim. É interessante que a memória afetiva, né, é uma das memórias que a gente mais guarda no longo prazo, né? É verdade. E aí, como que você traz isso no seu livro? Como que você coloca essa questão da memória afetiva? Eu coloco que o Wilfred Bion, Bion, aliás, eu falo Bion porque eu achei que fosse francês, mas não é. É o Wilfred Bion, ele diz que até 3 anos de idade, tudo que a criança viveu de bacana, né, de afeto positivo, porque tem um afeto negativo também, né? Eu falo afetiva por isso, porque tem positivo e negativo. Tudo afeta a memória, né? Então, os atos, os comportamentos dos primeiros cuidadores até 3 anos de idade são muito importantes, porque vão ficar marcados para sempre na memória, né? Isso é um estudo que ele fez. E o John Bowlby também fala que até 4 anos é muito importante, né? Todos esses cuidados, esses primeiros cuidados, que ficam registrados na memória, né? E a Françoise Douto também, ela doutor também fala isso. Então, até determinada idade, é muito importante que a convivência seja muito pacífica, muito harmoniosa, muito afetuosa, para que as memórias sejam bem guardadas. Tanto é que, quando acontece de depois os pais se separarem, se o convívio foi bacana, foi bonito, foi gostoso, a criança, por mais que um dos pais tente fazer com que ela se afaste, ela não vai aceitar muito prontamente. Porque era tão prazeroso, como assim? Se era bom antes, se meu pai era bom antes, ou minha mãe era boa antes, como depois do divórcio passa a ser essa peste que se fala que é, né? Não é real isso na cabecinha da criança que teve essa vivência, entendeu? Mas é importante que tenha tido, porque se o pai foi ausente, não vai fazer muita diferença, né? Se a mãe foi também ausente, também não vai fazer muita diferença, desde que tenha um cuidador que, né, cuide dessa criança e atenda às suas necessidades, né, básicas, principalmente. Tá certo. Edna, e aí, né? Se nesses 3 anos essa criança não teve toda essa memória tão afetiva, tão prazerosa, né? E agora a gente está conversando com pessoas aqui que talvez não tenham muitas memórias boas, né? Então quer dizer que está tudo acabado? Como que você vê isso? Não, eu acho que dá para recuperar, né? Se não foi muito traumática, principalmente, é mais fácil, né, de elaborar. A gente sabe, como psicanalista, que dá para reelaborar, mas tem que fazer terapia, né? E aí as pessoas que têm uma certa condição vão procurar, né, os psicanalistas que desejam, porque em termos de política pública para as pessoas de baixa renda, existe muito pouca coisa, né? O que acontece é que existe a mediação familiar, existem as casas de acolhimento, existem, né, as oficinas de pais e mães e filhos para poder todo mundo entender como é que funciona esse processo do divórcio para a criança, o que deve ser feito, o que não deve. Mas, assim, ainda é incipiente. Eu acho que o melhor de tudo é não entrar no litígio, é não litigar, né? É procurar advogados que são peças fundamentais quando acontece um divórcio, procurar advogados de família, das famílias, que sejam capacitados em alienação parental, principalmente, para que previna essa condição de sofrimento da criança. Entendeu? É muito importante, porque se a pessoa chega num escritório de um advogado que gosta do litígio, como ele, na verdade, foi acostumado a estudar para o litígio, né, para ganhar sempre, né? Se a pessoa chega num escritório desse, ela vai ter mais chances de chegar no judiciário rapidamente. Se ela chega no escritório que o direito sistêmico é uma constante, né? O advogado pensa no sistema do todo, de que é um conjunto, pai, mãe e filho, se preocupar com o filho,
também, né? Não é porque o pai ou a mãe está pagando que vai deixar o filho de lado. O foco deve ser a criança. Até porque a gente tem o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que a gente tem que preservar, né? Então, tudo passa por essa harmonização primeiro, sabe? Deixar o litígio numa última coisa para fazer, se não tiver jeito. Porque para que entregar sua vida, a vida do seu filho, na mão de um terceiro? Se você pode conversar, né? Se os dois podem conversar e se entenderem, para pelo menos ter uma vida tranquila, né? Que não ofenda tanto, né? O direito da criança e adolescente. Poxa vida, de viver a infância dele, senão a criança acaba perdendo a infância também. Ô Edna, tem algum exemplo assim no seu livro, folheando, eu percebi que tem algumas situações que você relata de situações reais, né? Você poderia compartilhar com a gente um exemplo do que Claro, aconteceu? claro. No vídeo do Alan Minas, A Morte Inventada, que está no meu canal do YouTube, ele está completo lá. Tem vários depoimentos, né, de pessoas que, enquanto crianças, sofreram essa situação de alienação parental. E no filme, no vídeo, eles já são adultos, mas a dor é imensa, né? Alguns estão fazendo terapia, estão tentando se reconciliar com aquela pessoa que foi afastada, mas é difícil e eles externam isso. E tem uma que todas me chamaram muita atenção, todas as histórias, mas tem uma que me chamou muita atenção, porque ela ficou tão chateada depois que percebeu que tinha passado por essa situação, essa menina, e que a mãe tinha realmente feito alienação parental, o pai não podia chegar perto, o pai só era importante para dar a pensão, esse tipo de coisa, ela só procurava o pai para isso. Quando ela cresceu, ela começou a perceber algumas coisas e ficou muito chateada com a mãe dela. E o que ela coloca, que me chamou muita atenção, ela tem um irmão, é que o irmão sofria demais. E ela se preocupa muito em casar e ter um filho e repetir o padrão da mãe. Porque a gente sabe que acontece a repetição de padrão, né? Sim. Então, assim, a grande preocupação dela, ela chora muito no filme, falando isso, sabe? Imagina eu fazer isso com meu filho, eu não quero fazer isso com meu filho, eu não posso repetir esse padrão, porque ela se deu conta de quanto a mãe foi equivocada no comportamento dela de fazer isso, né? Porque foi um sofrimento atroz que ela e o irmão sofreram. E como esse depoimento, tem outros tantos, sabe? É muito interessante esse vídeo. Eu recomendo que todos assistam. A Morte Inventada, de Alan Minas. Tá certo. Andando pelo seu perfil, né? A gente percebe o quanto você é engajada, empenhada nesse tema da alienação parental. E, assim, para quem chegou aqui agora, se quiser deixar alguma pergunta, eu vou abrir os comentários, já pode deixar, que eu tinha fechado, tá? Tá Se alguém ótimo. quiser fazer alguma pergunta, tá? Seja bem-vindo, você que está chegando agora e quiser compartilhar com alguém que passa por alguma coisa, né, uma situação de alienação parental, encaminha, né? Clica aí no aviãozinho, encaminha para os seus contatos que se você achar que esse conteúdo pode colaborar com alguém. Agora, tem uma Certo? questão séria que a gente está vivendo no momento, sabe, Rosane? Que a lei tem 11 anos. Eu acabei de fazer um vídeo até para postar no meu story. A lei tem 11 anos, defendendo, protegendo as crianças, né? A Lei 12.318 de 2010. E ela está sendo objeto de um projeto para revogação dessa lei. Mas é um verdadeiro retrocesso, né? Imagina você, foi uma luta para se conseguir essa lei. E hoje em dia tem um movimento grande de pessoas que misturam essa lei com a Lei Maria da Penha, fazem uma confusão, porque também tem uma questão muito séria na alienação parental, que também as crianças podem sofrer abuso sexual.
Mas até ficar provado que de fato houve um abuso, ou se foi uma inverdade que a pessoa jogou para poder afastar um dos pais da criança, até se provar isso, leva-se um tempo, né? O judiciário está abarrotado de processos, então o tempo trabalha contra, né? E o judiciário acaba sendo um aliado da alienação parental, porque enquanto demora, ela vai sendo feita, vai sendo realizada, vai sendo cumprida, né? Então, tem pessoas que são muito contra a lei, mas a grande maioria é a favor, tanto é que ela já tem 11 anos, né? Ela tem um efeito pedagógico de colocar para os pais assim, olha, e para qualquer outra pessoa, como eu falei, né? Qualquer adulto que esteja com a criança sob sua responsabilidade pode fazer. Então, dizer, olha, não faça, porque existe a lei que protege as crianças contra esse abuso. Porque é um abuso emocional, é uma violência psicológica, né? É uma interferência, a gente sabe. Então, a gente não pode deixar. O IBDFAN está se movimentando e todos os institutos, organizações a favor da lei para que não haja essa revogação, porque realmente é um retrocesso. Tá certo. Ô Ashley, fala um pouquinho para nós do seu outro livro. A gente apresentou esse livro aqui para quem está nos vendo, né? Quanto Bem Me Queres. E fala um pouquinho para nós do outro, Paternalidades no século XXI. Paternidades no século XXI, né? O livro Paternidades, eu fiz uma entrevista com alguns pais, vários pais. Depois eu selecionei 3, e o perfil era o seguinte: pais que viviam sozinhos com seus filhos e cuidavam deles sozinhos. Entendeu? Então, eu chamei esses pais de diligentes, que tem essa característica no Aurélio, você vai ver no dicionário, é isso. É uma pessoa que faz as coisas sozinha, né, que cuida. E o que eu percebi, né? Foi para falar do pai que existe, esse pai que hoje está brigando para conviver mais com o filho, né? Esse pai que quer a guarda compartilhada, não são todos que querem, né? Mas os que querem por conta da convivência, de equilibrar a convivência com a mãe, para que o filho também possa ter dele as referências, tanto dele pai quanto dos avós paternos, dos primos, dos tios, da família, né? Estendida. Então, esses pais me mostraram que é possível a gente imaginar o pai que eu gostaria de ter tido, né? Um pai presente, um pai afetivo, afetuoso, um pai comprometido, responsável, né? Porque isso me fez falta. Eu acredito que faça muita falta, porque mãe é muito importante, pai também é muito importante. A gente sabe disso, né? Então, os dois são referências para as crianças, são estruturantes da personalidade do filho, né? E cada filho tem 50% de cada um dos seus pais. Então, quando um denigre o outro, a criança vai se achando diminuída. Porque está diminuindo alguém que faz parte dele, é ele também, né? Então, é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com qualquer coisa que faça com a criança. Eu não sei se eu contei para você, mas eu estou lendo um livro da Françoise Douto, e a criança, quando não tem o pai, ela pode pegar uma pessoa e fazer, né, essa transferência para essa pessoa como se fosse o pai dela. E um menino pequeno, com a mãe, que era costureira, que vivia fazendo coletes na máquina, o garotinho ficava lá sentado olhando para a mãe, ajudava quando ela pedia para pegar alguma coisa. E no sábado, o rapaz que ia buscar os coletes para fazer o pagamento, às vezes reclamava de alguma coisa que estava errada e tal, e o garoto ficava observando aquilo tudo. Quando ele cresceu mais um pouco, ele ficou com problemas, né? A cabecinha dele ficou meio perturbada, e mais tarde a mãe levou para Françoise Douto, que fez a análise dele. E ela disse que
observando, né, tudo dele, a história toda contada, ela chegou à conclusão de que ele fez da máquina de costura o pai dele. Então, era ele, a mãe e a máquina, que eram as pessoas, quer dizer, as coisas com que ele convivia, né? Ele se relacionava. Exato. Então, podia pensar, e o rapaz que ia lá sábado, né? Mas como o rapaz ia lá só os sábados e também falava muito com a mãe, reclamava de algumas coisas, ele descartou. Então, a pessoa que sustentava a casa era aquela máquina, porque a máquina é que dava o dinheiro para a mãe manter a ele e a própria mãe. Então, olha bem... o pai. Exato. Então, O provedor. ele fazia essa composição, né, na cabeça dele. Hoje a gente está falando com você sobre imaginação e simbolismo, não foi? Então, simbolicamente, era o pai, era a máquina. Então, é muito importante, mesmo que não tenha um pai, vamos supor que o pai morreu, né? Acontece, a gente sabe disso, divorciou, não precisa fazer alienação parental, o pai abandonou, qualquer coisa. Tá ele e a mãe, né? Precisa que a mãe seja a pessoa a dar limites para exercer a função paterna, que senão ele também se perde. Tudo é permissivo, não pode também, né? Então, a criança precisa de carinho, de amor, de afeto e de limites. Então, assim, a questão com criança é sempre muito complexa, né, Rosane? É muito complexa. Sim, que a mãe é o amor, o pai é a lei, né? Sim. Se há o desequilíbrio, né, seja aí a maternagem ela é exercida por uma figura, seja ela, às vezes a mãe morre, fica a avó morre, fica uma tia, né? Tem que ter aquela figura ali que vai exercer o papel da maternagem, que simboliza o amor. E o pai é a lei, né? Que ali vai o equilíbrio, que vai dar o equilíbrio entre essa relação. E a criança vai crescendo aí nesse meio. E quando relação... o amor denigre a lei, ou a lei denigre o amor, isso fica complicado na cabeça da criança. Essa relação é interessante porque, assim, quando você tem a mãe com o filho e a mãe não autoriza esse pai a ser o pai daquele filho dela, ele também perde, a criança perde e o pai não consegue se aproximar, mesmo sendo a lei. Por quê? Ele pode impor os limites, mas vai ser uma coisa imposta, né? Ele pode ficar ali afastado, mas ele não vai ter esse convívio gostoso com o filho, porque a mãe não autorizou, sabe? Isso é uma coisa muito interessante, porque é um poder que a mulher tem, né, com a maternidade muito grande. E hoje, quando ela pode ter a convivência equilibrada com aqueles pais que desejam essa convivência, muitas não aceitam. Em vez de aproveitar, como eu digo sempre nas lives, para ir ao salão, para ir à praia, para descansar, porque é uma carga pesada, normalmente, que a mulher tem, né? Então, é dupla, tripla, às vezes. Então, assim, aproveita, já que o pai está disposto, e é tão legal, né? E é tão importante, é um direito fundamental do filho ter esse convívio, né? Conviver com ambos os pais e com os avós, das duas famílias, né? Então, é paradoxal demais, porque a mulher reclama que tem uma sobrecarga, e quando acontece de ter uma pessoa que quer dividir essa sobrecarga, pelo menos em relação à convivência... Ela não quer. Ela não quer, porque ela se sente dona do filho, né? A mulher tem isso, né? Porque sempre foi assim, né? As mulheres é que sabem cuidar, os homens não sabem cuidar. E, na verdade, não é nada disso. Os homens cuidam de maneira diferente, cada um é de um jeito, né? E como é triste quando a gente encontra uma criança que ou não conhece o pai, ou a imagem que tem do pai foi uma imagem construída pela mãe. Uma imagem negativa, né? Porque o pai não presta, porque o pai é isso, porque o pai não liga, porque o pai... Então, a criança conhece a partir do que a mãe fala. Não Exato. Conhece, não tem experiência com o pai. Exato. Né? Isso é muito triste. Ele não teve nem a oportunidade de conhecer e falar, não, a minha mãe tá certa ou a minha mãe tá errada. Não é bem assim. Não tem nem... Como a criança
ela é, vamos dizer assim, vulnerável, né? Ela fica vulnerável, Muito vulnerável. então ela não tem opção de escolha. Não tem. Ela vai engolindo aquilo que é oferecido, é como uma esponja, né? Você Exato. coloca a esponja numa vasilha com água, ela vai sugando. E assim é a criança. O que é oferecido é sugado, é aprendido. E isso vai levando, vai constituindo ela a personalidade, a Sim. identidade, O né? E vai psiquismo dela, carregando. né? Exatamente. O Rosane, agora que em relação ao livro que você perguntou de paternidade, também tem uma outra coisa interessante falando desse assunto que a gente está falando agora. Tem um pai, né, que foi entrevistado, que foi eleito para caber no livro, vamos dizer assim, foi escolhido. Ele, ele cuidou de dois filhos, porque a mulher, um belo dia, falou: vou me embora do país, vou sair do Brasil. E foi embora. E deixou ele com os filhos. Você sabe que em momento algum, olha que bacana isso, que é o certo, né? Em momento algum ele denegriu a imagem da mãe das crianças. Em momento algum. Quando as crianças diziam, puxa, ela não ligou, ou ela falou que ia ligar e não ligou, qualquer coisa do gênero, ele dizia assim, ah, mas é porque ela está muito ocupada. Ela não pode, vai ver que ela não está podendo, vai ver que deu problema no telefone. Ele jamais, isso tá muito claro no livro, jamais falou mal da mãe. E é assim que a gente deve proceder. Toda mãe, todo pai deve proceder assim. Eu fiz uma live com um dos pais também, que por acaso está morando nos Estados Unidos, mas fez comigo de lá. E ele diz que a experiência dele foi com a mãe dele. Ele disse que quando ele nasceu, o pai dele disse que não queria ter filhos. E a mãe dele falou, mas tudo bem, então, você pode ir embora, eu vou ficar com o meu filho. E aí ele nasceu, e em momento algum, a mãe desse menino, que hoje é um homem, né, um senhor, disse para ele que aconteceu isso com o pai dele. Que o pai não quis, que o pai o abandonou, o rejeitou. Ele jamais soube. Só quando ele cresceu, ficou adulto e tudo, aí foi procurar o pai e aí acabou sabendo da história. Mas ele fala de um jeito tão emocionante, sabe? Sobre esse assunto, como a mãe dele foi bacana. A mesma coisa esse pai que falou. Preservou, né? Não é? Preservou a memória ficou preservada, ficou uma coisa boa. Quer dizer, não denegriu, já foi tudo de bom, né? E esse pai que eu falei do livro também, que eu falei das crianças, dos dois filhos, ele também, ele cuidou muito para que os filhos não tivessem nenhuma memória negativa da mãe. Porque vai ganhar o quê com isso? Ele? Nada. Nada. E os filhos ganham tudo, pelo menos ficam, né, com a cabecinha boa, sem problemas, o emocional equilibrado, né? Então, foi assim, eu gostei demais de fazer esse livro e para atualizar um pouco, botar mais assim, já tem muito tempo essa dissertação, eu chamei um pai contemporâneo mesmo, de hoje, jovem, de 30 e poucos anos, que cuida em parceria com a mulher, ex-mulher do filho. Então, eles dividem. Eles realmente têm essa convivência equilibrada, sabe? E aí eu quis colocar no livro também, porque é importante, né, você atualizar essa questão. Porque hoje em dia tem a igualdade parental, né? Tanto homem quanto mulher, eles têm o poder parental, né? A responsabilidade parental é de ambos. Então, não tem mais essa de um manda mais que o outro. Não existe nem na guarda unilateral. Os dois têm o poder de resolver as coisas dos filhos. Agora, a compartilhada é o ideal, né? Por quê? Você pode conviver de maneira equilibrada. E isso é tudo de bom para a criança, conviver com ambos os pais, né? Tá certo. Ó, nós já estamos com meia hora de live e eu gostaria que você desse algumas dicas para quem está nos assistindo aqui hoje, para os pais, para as mães e que estão numa situação ou numa situação de separação iminente ou que já há algum tempo estão separados, em como lidar com essa situação com os filhos, né? Nesse cuidado com essa memória afetiva. Né? Que dicas que você deixaria?
Acho que a primeira coisa é para procurar, quando for fazer um divórcio, procurar um advogado das famílias, capacitado em alienação parental. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, e que eu estou trabalhando nesse projeto, é de ser uma educadora parental, né? Uma coordenadora parental. Então, é de colocar na mesa as cartas. O que vai acontecer se você ficar fazendo alienação parental? Né? Se você tentar afastar o seu filho de um dos pais, por que vai acontecer isso? Para que vai fazer isso na cabecinha da criança? Isso só vai trazer problemas, né, mais para frente. Harmonizar, como harmonizar essa relação, né? Não precisa ficar de beijos e abraços, não precisa isso. A gente já sabe, houve divórcio porque não se amam mais, então tudo certo, tá tudo certo também. Mas não precisa prejudicar a vida da criança, né? É só entender, colocar o foco no bem-estar do filho. Se colocar o foco no bem-estar do filho, as outras coisas vão acontecer naturalmente, né? Relevar, se atrasar um pouquinho, né? A hora de pegar o filho ou de entregar, às vezes acontecem, imprevistos acontecem, né? Então, assim, a questão é a harmonização mesmo. E o meu trabalho é esse, é de tentar fazer com que esses pais entendam, né, que é importante harmonizar a relação para que os filhos não sofram, porque não vai levar vantagem nenhuma para ele, vai trazer nada de bom, não vai agregar valor nenhum, né, para a infância dessa criança e a adolescência desse menino. Então, essa é a minha dica. Não tem receita de bolo, mas é isso. Tá certo. Você já até comentou, né, anteriormente, essa questão do adulto que vive essa questão do trauma, né, desde a infância, que é interessante buscar psicoterapia para tentar se compreender, para tentar elaborar esses traumas, né, para que isso aí não vá para frente. Como você colocou, né, o padrão se repete. Então, se não está resolvido, esse padrão, ele pode se repetir num relacionamento. E a criança que sofre alienação parental, o que vai acontecer quando ela for adulta? A tendência ela é repetir isso com outras pessoas, né? Porque o nosso primeiro núcleo, né? O núcleo familiar, é ali que a gente aprende as relações. É ali que nós aprendemos a nos relacionar, né? Com o outro, conosco mesmo. E quando formos adultos, vamos repetir o padrão. Né? Então, se está fora de ordem, a gente precisa buscar ajuda. Né? Agora, em relação à alienação parental, a gente tem alguns tipos. Hoje, ampliando o olhar em cima da lei, a gente percebe que tem outras formas. Né? Tem a alienação parental que a gente falou agora, que eu chamaria de primária. Tem a síndrome de alienação parental, que é a exacerbação da alienação, dos atos de alienação, quando a própria criança ela traz para si tudo que a mãe ou o pai falou e ela diz que é ela que está pensando isso, e aí ela rejeita. Tem a autoalienação também, que é quando um dos pais, quando a criança vai na convivência ali e tal, não agrada de algum jeito, porque maltrata, porque fala palavrão, porque age de um jeito que a criança não concorda, a criança também tende a se afastar. E aí, esse pai ou essa mãe vai dizer que é o outro que está promovendo a alienação parental, quando, na verdade, é ele que está se autoalienando, está provocando no filho esse movimento, né? E tem também a alienação parental cruzada. Vou fazer até uma live no início de junho sobre isso, com vamos dizer, a mentora desse termo, porque isso existe, mas ninguém tinha nomeado ainda como alienação parental. E aí, alienação parental cruzada, no caso, é quando ambos fazem um com o outro. Aí imagina o que é o caos que é a vida dessa criança. Imagina você falando mal do pai do seu filho, o pai do seu filho falando mal de você na frente da criança. A criança vai para casa de um. A criança é uma só, uma cabecinha. Fica desse tamanho. Vai puxando, cada um puxa para um lado. E a criança só colocando coisas na cabeça. Essa é a alienação parental cruzada. Eu vou depois... Sem ter poder para fazer coisa alguma, né? Nada, pra não pode fazer nada. Para modificar a situação alguma.
e nem tem a chance de dizer, não quero mais ir. Como assim? Os dois estão fazendo? Ela vai para onde? É uma situação muito... É um fogo cruzado que ninguém merece. Eu Né? costumo falar, né, que de uma briga, de uma confusão, de uma discussão, de uma guerra, o que que fica depois de uma guerra, né? Só os Nada de bom. destroços, Nada de né? bom. É. Não fica nada de bom. E ainda, ampliando um pouco mais o olhar, acontece a alienação parental reversa, que é quando o pai e a mãe ficam velhinhos e os filhos não cuidam deles. Que é triste, né? Muito triste e está muito em voga. Você sabe, Infelizmente. Edna, que eu sempre penso, né? Falo assim, olha, quando uma pessoa envelhece e não sobra ninguém para cuidar, tem algo de errado. Porque Sim. às vezes as pessoas falam assim, nossa, esses filhos não cuidam, esses filhos não são eu não sei o quê. Mas a gente não sabe, às vezes a gente sabe só uma pontinha do iceberg, né? Sim. Tem a questão do desamor, do desamparo, tem isso. Do Mas abandono, beijo porque a presente. vida é uma construção, né? É, E aí esse abandono feito a longo prazo, lá na frente, ele vai refletir. Né? sim. Como você falou, essa questão do que tem ampliado, tem aumentado os idosos que têm ficado sem assim, sozinhos, né? Indo para asilos ou ficar desamparados, porque tem alguma coisa aí nesse iceberg, nessa parte que a gente não vê, que a gente vê só o que está acontecendo agora. Mas o que É. aconteceu antes a gente não vê. Mas em termos de proteção, né, o Estado tem que proteger. Então, a lei está aí para isso também, entendeu? Porque os filhos têm obrigação com os pais, Sim. né? Não, sabe, o afeto seria muito bom que tivesse existido sempre e que existisse ainda. Mas se o problema foi isso que você falou, né, que a gente não conhece tudo, pode acontecer realmente de não ter sido, né, aqueles pais ideais, os pais bacanas que a gente gostaria, né? Mas, de qualquer maneira, eles não podem fazer isso. Né? Sim. Alguém tem que ser responsável. Então, existe também essa questão da alienação parental reversa. Aliás, alienação parental é um nome que o IBDFAN está tentando tirar, passar para familiar, porque são muitos os aspectos, né, que a gente vê, né, as facetas da alienação são várias, com as famílias, os diversos tipos de família que existem hoje, né? Por isso que se chama hoje direito das famílias. Então, a alienação familiar se aplica melhor, porque não é só pai e mãe que pratica alienação parental. Então, é alienação familiar. Como o termo também visita, a gente está tirando, está colocando convivência, porque pai não visita, filho não recebe visita de pai e mãe, né? Filho convive. E é um direito fundamental, torno a dizer, fundamental da criança e do adolescente conviver com ambos os pais. E com as famílias paternas e maternas também, todos os membros familiares. Por isso que o nome ideal é alienação familiar. Até porque tira um pouco o peso do pai e da mãe, porque algumas vezes não são eles que fazem, né? Então, a lei, como eu te falei, está muita gente querendo revogar. Eu acho até que ela precisa de algumas adequações, né? Alguns ajustes. Agora, revogação, jamais. Isso é um retrocesso. Não pode existir isso. Em pleno século XXI, a gente, com todas as questões dos direitos humanos aí, como que a gente vai retroceder numa proteção, num instrumento que protege as crianças e adolescentes, né? E dentro da questão de proteção integral que a gente tem que dar, que o Estado tem que dar para a criança, para o adolescente. É isso. Ô Edna, Oi. e aqui colocaram, né? O amor não é obrigação, não precisa amar, tem que cuidar, né? Sim. São falas que são aqui nos comentários, né? E você que chegou aqui, se você é um adulto já, se tem dificuldade, né? Se alguém fez isso com você, de denegrir um dos genitores, né? E você tem sofrido com isso, busca ajuda, né? Você pode reescrever a sua história, né? E que essa live de hoje, eu agradeço a Edna
esse Imagina. conteúdo, se você chegou agora. É, esse, esse livro, se vocês quiserem adquirir também, entre em contato com a Edna. Tem esse e tem o outro. Mostra aí, Edna, o outro livro, tá? Isso. Aí, aqui colocou, muitos não cuidam, maltrata, realmente, né? Muitos não cuidam, maltratam. É por isso que tem a lei para ajudar a amparar, né, essas crianças que passam por isso. Mas a questão emocional, não tem como a gente falar que, não, que ela vai ser abalada, né? Sim. Não tem que a memória afetiva, ela vai ser colocada em desordem, né? Enquanto tem alguma coisa em desordem, a gente tem o sofrimento. E para Sim. é interessante que a gente procure ajuda, realmente. Vamos Agora, eu partir. penso que pai e mãe, família em geral, né? Tem que ter amor, tem que ter afeto, tem que cuidar também, né? E eu penso sempre no Galeano, né? Que dizia: um mundo melhor é possível. E eu escrevo isso sempre que eu posso. Um mundo melhor é possível. Que sociedade a gente quer para o futuro se a gente não cuidar das crianças agora, né? É Então verdade. não pode. Tem que pensar, tem que focar no bem-estar das crianças, do seu filho, é seu filho. Entendeu? Se não cuida do seu filho, vai cuidar de quem? Então, assim, para mim, eu nem penso na questão do pai que maltrata, a mãe que maltrata. Realmente não penso. Eu só penso naquilo que pode fazer para cuidar e para amar aquela criança e proteger, sabe? Eu E dificilmente escrevo alguma coisa tirando isso. Eu escrevo sempre que é possível você focar no bem-estar da criança, que é importante que foque, que a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer viver num mundo melhor, que o mundo melhor é possível. é isso aí. E a pessoa que maltrata, né, que trata mal o outro, muitas vezes ela nem se ama. Ela nem aprendeu a se amar. E ninguém dá o que não tem, não Sim, é? ninguém dá, ninguém dá. Ninguém dá o que não tem, o que não sente, o que não se vê, não se vê merecedor de ser amado, né? É mais um motivo aí para investir no autoconhecimento. Agora, Já você vamos sabe partir. que Rosane, você sabe que às vezes eu fico pensando, né? Quem faz assim, quem pratica esses atos, se a gente parar um pouquinho, né, pensar na psicanálise, eu fico imaginando, a gente já nasce com a falta, né? É constituinte da gente, de cada pessoa. E já nasce também sentindo culpa. Que culpa essa pessoa que pratica alienação parental, familiar, como a gente acabou de falar que é agora, sente? Eu imagino que eu não sinta culpa nenhuma. Hein? Não é verdade isso? Se a gente pensar em termos de psicanálise, se nasce com a falta e se nasce com a culpa, que culpa? A culpa não existe. A falta é tão maior, o sentimento de falta dela, o vazio dessa pessoa é tão grande que a culpa nem entra, né? Ela quer resolver aquele vazio, quer tampar aquele buraco, né? Se a gente pensar psicanaliticamente falando. A questão é muito complexa, sabe, Rosane? Muito complexa. E aí a Dejinha Brechó, eu acho que é a Luciana, esse Dejinha Brechó, Luciana, você coloca aqui, é bem dessa forma, né, Rosane? Dar o que não tem é difícil, né? Então, se não tem, você não tem o amor, né? Você não recebeu o amor, como que você vai dar? A gente precisa tomar um passo, né? De investir em se cuidar, em buscar um analista, em buscar um terapeuta para colaborar, para compreender, né? Para você se autoconhecer, para conseguir desenvolver isso. Não é impossível, né? Ainda que nós não tenhamos, nós podemos conquistar e mudar a nossa história, reescrever a nossa história. Enquanto a vida há tempo, né? É. Agora, quando existe realmente o abandono, ou assim, a pessoa consegue, né, êxito na alienação parental e afasta o pai, seja por falsa denúncia de abuso sexual, ou por outra situação qualquer que o judiciário tenha entendido de outra maneira, e aí essa criança ficou sem o pai,
é muito difícil reatar esse relacionamento. É muito difícil reatar esses laços. É um trabalho hercúleo, sabe? Porque tem que ter muita análise, muita terapia mesmo, muita conversa, muito boa vontade. É um caminho árduo, como está falando a Dejinha aqui. Realmente. Mas não é impossível, não é. Graças a Deus, felizmente, não é impossível. Mas precisa. E por isso que no livro eu escrevo até que precisa políticas públicas para que essas pessoas que sofreram esse problema tenham condições de resolver, de alguma maneira, minimizar pelo menos, né? Porque muitas pessoas não vão ter condições de se submeter a sessões de análise, né, de psicólogos e tal. Então, é uma situação. Outra coisa que eu escrevi também, Rosane, no livro, você deve ter lido, é a nossa proposta de levar às escolas, difundir esse conhecimento para que mais pessoas tenham informação a respeito e que as crianças também consigam perceber esses indícios de alienação parental quando começarem a ocorrer. Né? E aí falem para a professora já sendo uma pessoa mais esclarecida a respeito, pode ajudar de alguma maneira. Né? É tão interessante isso, Edna. Não É entendi. interessante que, assim, por ser... É uma situação comum, uma situação rotineira, mas o conhecimento, o esclarecimento, né, dos prejuízos, o esclarecimento do que pode afetar, mesmo na escola, a criança não está indo bem, ninguém entende, mas o professor já fez tudo para ajudar essa criança, tá cabisbaixo, tá sem ânimo, ninguém entende por quê. Né? Ou fala assim, mas essa criança tem tudo, né? O pai tem condições, nananana, mas falta o principal, né? Que é o afeto, que é o cuidado, né? E a criança ela fica completamente desestruturada quando sofre um problema desse, né? E ela pode não render na escola, ela pode ficar realmente depressiva, ela pode ficar arredia, ela pode ficar impulsiva e agressiva, né? Ela pode não comer direito, mas se alimentar direito, não dormir bem, uma série de coisas que podem acontecer com a criança. Vai depender muito do nível que ela está sofrendo de alienação parental, né? Porque quando é a cruzada, que eu lhe falei, que é de um lado e do outro, o fogo cruzado, deve ser uma situação muito difícil para ela conviver, né, com aquela situação. Então é isso. Mas tá joia, né? Eu quero agradecer você que chegou aqui e eu também. deixou uma florzinha, deixou um coraçãozinho, né? Muito obrigada. Sigam a Edna no Insta dela, é @bemmequer. Quanto bem me queres. Quanto bem me queres, né? Então sigam, deixem as perguntas. Se tiverem mais dúvida, a Edna tem muito conhecimento nesse sentido. Se você precisar de ajuda, né, nós estamos aqui trazendo esse conteúdo para você. Deixa outras dúvidas desse assunto que a Edna ou a gente possa esclarecer a você, tá bom? E eu agradeço a Edna, né, que com esse livro e com esse outro que ela apresentou aí, ela contribuiu muito para a educação, para a psicoeducação, que é levar informação. Porque a educação, ela salva vidas, né? A gente tem visto agora no coronavírus. Né? Casos, né? A gente tem ouvido casos de pessoas que morreram porque não aceitaram a vacina. Né? É uma questão de educação, faltou esclarecimento para essa pessoa. Né? E talvez você que chegou aqui e nos acompanhou até agora, sofra com uma situação parecida, né? E aqui a gente trouxe um pouquinho de esclarecimento que é possível mudar, é possível ressignificar, né? E ter uma vida mais tranquila, mais leve. Deixa para trás, solta as amarras. É isso? Um mundo melhor é possível. Rosane, muito obrigada, adorei conversar com você, é sempre um prazer, né? A gente gosta muito de bater papo, vive batendo papo. Você é uma psicopedagoga também, maravilhosa. Então, foi muito, muito gratificante estar aqui. Eu quero agradecer a todo mundo. Quem quiser me seguir, @quantobemmequeres. Qualquer dúvida, estarei por lá. E Rosane, vocês já conhecem, então fica mais fácil. Gente, um beijo grande. Obrigada. Obrigada, Michele. Obrigada, Normanda. Obrigada a todos aí. Tudo de bom. Um abraço.
Valeu. Grava Tchau. aí, hein? Beijo, tchau. Tchau.